A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura e eu venho aqui nesta noite de sábado, 25 de março de 2023, são 18 horas e 6 minutos. E eu venho aqui compartilhar a primeira parte de um estudo sobre restauração, porque na verdade todo o livro de Neemias fala de restauração. Naquela época era a restauração física da cidade de Jerusalém e a restauração espiritual, emocional e até física do povo que sobreviveu ao cativeiro e ficou na cidade de Jerusalém ou acabou voltando para a cidade de Jerusalém. O povo foi levado cativo, grande parte do povo foi levado cativo. E a cidade física de Jerusalém sofreu uma destruição em grande proporção, onde os seus muros, o muro de Jerusalém foi totalmente derrubado e as portas foram queimadas. E fazendo um paralelo simbólico, muro fala de proteção e porta fala de entrada e saída. O que entra e o que sai. E uma cidade física com muros derrubados e portas queimadas não tem nenhuma proteção e não tem nenhum controle de qualidade naquilo que entra e naquilo que sai. E, na verdade, o livro de Neemias, no Antigo Testamento, fala sobre um homem de Deus que era copeiro do rei Artaxerxes e que soube o que havia acontecido com a cidade de Jerusalém, como estava a condição espiritual e emocional daqueles que ali estavam, que eram irmãos seus, eram povo judeu. E daí o coração dele se voltou para a restauração dos muros e das portas e do povo de Deus ali em Jerusalém. Esse é o resumo do livro de Neemias. E aí, ao estudarmos todos os seus capítulos, na verdade vai ser uma leitura explicada e enriquecida com outros textos à medida que nós vamos lendo. Hoje vai ser parte do capítulo 1, não vai ser todo ele, porque quando eu desenvolvi o capítulo 1, eu percebi que não dava. Então vai ser parte do capítulo 1. Sábado que vem, se Deus quiser, acabar o capítulo 1 e de repente parte do capítulo 2. E assim a gente vai caminhando até terminar o livro de Neemias. E nós vamos aprender que tudo que aconteceu de fato ali com Neemias e com todo o processo de restauração dos muros e das portas e do povo em Jerusalém, aponta não só simbolicamente, mas profeticamente para os dias de hoje, onde Deus está restaurando a sua igreja. Amém? Então eu vou pedir ao pastor José Arthur que faça uma oração inicial. E então vamos dar prosseguimento, ou na verdade o início, Prosseguimento não, o início desse estudo de restauração em Neemias.
Amém. Pai Celestial, te agradecemos por esta noite de sábado. Queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu cuidado e carinho com as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, agora toma essa palavra em tuas mãos. Toma a tua filha, a pastora Patrícia, em tuas mãos. Cubra ela com a tua presença, com a tua graça. Dê a cada ouvinte também a tua graça, Pai, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler Neemias, capítulo 1 todo. Se bem que hoje nós vamos tentar, se der tempo, né? Até o versículo 6, mas só se der tempo. Nós vamos até onde nós conseguirmos, completando 1 hora de estudo. A história de Neemias. Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu é aproximadamente novembro e dezembro nos dias de hoje. No 20º ano, isto é, no reinado de Artaxerxes, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Guarda isso. Restaram, falam de remanescentes. Os sobreviventes do cativeiro. Os remanescentes são os sobreviventes do cativeiro da religiosidade, do cativeiro da perseguição. E também sobre Jerusalém. E nós sabemos que hoje a igreja é a Jerusalém espiritual. Versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Primeiro, Neemias, ele era um homem. Aqui derruba aquele padrão errôneo de que homem não chora. Segundo, Neemias era um homem de Deus e também vai contra e derruba aquele sofisma de que verdadeiro cristão não chora. Ele chorou. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Lamentar era um derramamento da alma, jejuar e orar era uma arma espiritual de restauração. Então eu disse, lembre-se, ele estava lamentando, jejuando e orando diante de Deus. Então não era murmuração. Murmuração geralmente é diante de homens, reclamando da vida. Aqui ele estava lamentando. Lamentar não é murmurar. Murmurar é reclamar com amargura. Lamentar é ter o peso da tristeza de ver o propósito de Deus não se cumprindo. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem
aos teus mandamentos. Então ele não era misericordioso com qualquer um. E ele era fiel a uma aliança, ele não era fiel aos desejos humanos fora da vontade dele ou a qualquer coisa. Ele era fiel a uma aliança. Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. O peso de intercessão era tão grande que ele passou dias jejuando e orava de dia e de noite. Então não podemos nos gabar de sermos intercessores se não tivermos um peso nesse nível. Em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. A humildade de Neemias se colocando no bolo dos pecadores. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele reconhecia que aquele sofrimento, humilhação e toda aquela destruição na cidade de Jerusalém não tinha vindo do nada, nem tinha vindo de um Deus tirano e mau, mas era fruto de pecado. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Esse capítulo é tão atual. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Parafraseando, poderíamos dizer que a igreja, grande parte dela não está sendo firme e obediente aos mandamentos de Jesus. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E foi o que aconteceu. Mas, se voltarem para mim, não é voltar para a religião, não é voltar para uma estrutura religiosa, nenhuma denominação, é voltar para o coração de Deus. Obedecer aos meus mandamentos não é obedecer a regras denominacionais ou estatutos religiosos, mas obedecer ao que Deus ensina em sua palavra. E os puser em prática, porque não adianta só ler, tem que obedecer de forma prática. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei. O Senhor está fazendo isso hoje. Os 4 cantos da terra Ele está reunindo os remanescentes. E os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Os remanescentes fazem parte da igreja que Deus está levantando e restaurando para estabelecer o nome dele, não uma denominação, não um ministério humano. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Quais são as orações que Deus ouve? Daqueles que têm prazer em temer o nome do Senhor. O que é temer o nome do Senhor? Ter um relacionamento com Ele, ler a palavra dEle, praticá-la em obediência e submissão. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele está falando de ter graça diante do rei Artaxerxes. Nessa época, eu era copeiro do rei Artaxerxes. Após a leitura de todo o capítulo, vamos esmiuçar algumas coisas em nome de Jesus. Primeira coisa. No versículo 2, nós vemos que Neemias, ele perguntou a
Hanani e a outros judeus que haviam vindo de Judá. E ele perguntou sobre os judeus, os irmãos judeus sobreviventes do cativeiro, isto é, aqueles que não foram levados cativos e os que haviam voltado do cativeiro e que estavam habitando na cidade de Jerusalém. E aqui nós entendemos que a restauração, ela envolve homens e mulheres que têm um coração interessado em saber como está a Igreja de Cristo. Isso traz peso ao coração. Porque entende que o cristianismo é Jesus cabeça, igreja corpo. E que Jesus deu a sua vida na cruz e derramou seu sangue para salvar não um povo espalhado, mas para salvar vidas que vão se tornar um só corpo, a igreja. E não existe, ou não deveria existir, filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, que declarem amar ao Senhor e não amar o corpo. Ah, eu amo a cabeça e me relaciono com a cabeça, mas eu não estou nem aí para o corpo. No natural, é como se você pegasse um facão, cortasse a cabeça e fosse só a cabeça. E o corpo você deixasse jogado num canto, sem importância. Assim como isso não é possível, a não ser que alguém se suicide, mas aí a cabeça também vai morrer, não é possível amar Jesus e não amar a igreja. Porque a igreja, ela, desde o Antigo Testamento, profeticamente e fisicamente no Novo Testamento, faz parte da história, do sonho de Deus. Então, se importar com os sonhos de Deus e desejar cooperar para que o sonho de Deus se cumpra, não é só se relacionar com Jesus intimamente, lendo a Bíblia, orando, estando na presença dele, mas tendo interesse prático em saber e cooperar para que a igreja seja restaurada. Isso precisa ter um peso enorme em nosso coração. Cada vez que compartilhamos a palavra, não precisa ser pregador ou pregadora, você pode abrir a Bíblia e ler com o outro e compartilhar o que cada um aprendeu e edificando uns aos outros na palavra. Cada vez que choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Cada vez que há cooperação mútua. Cada vez que amamos uns aos outros e suportamos uns aos outros. Cada vez que consolamos uns aos outros, assim como o Senhor nos consola, e encorajamos uns aos outros e exortamos uns aos outros, que é chamando para perto da vontade de Deus, a motivação deve ser que a igreja seja restaurada. A segunda coisa que nós vemos é no versículo 3. No versículo 3, o povo de Deus, aqueles que estavam em Jerusalém, eles contam para Neemias que esse povo ele estava sofrendo em muita humilhação. Eles não eram vítimas e pobres, coitados, injustiçados por Deus. Aquilo era consequência de desobediência, de pecado. Mas Neemias soube disso. Que o povo estava sofrendo, sendo humilhado ali em Jerusalém. O povo de Deus.
e que a cidade de Jerusalém estava com o muro derrubado e as portas queimadas. Ora, os que vieram falar com Neemias poderiam ter tapado, como diz o ditado popular hoje, tapado só com a peneira ou maquiado a situação ou fingir que nada estava acontecendo. Mas restauração envolve enxergar a real situação da Igreja de Cristo, sem maquiagem, sem paliativo, sem fingir que nada está acontecendo. Não num tom de crítica ou discriminação, mas com o peso de intercessão e de se envolver com a restauração. O terceiro item está no versículo 4. Quando Neemias entendeu, ao ouvir o que contaram para ele, o estado crítico da cidade de Jerusalém e do povo de Deus que lá estava, ele chorou. Ele chorou de remorso? Não. Ele chorou porque era um fracote? Não. Ele chorou de tristeza e ao mesmo tempo de desejo, de tristeza, de arrependimento, que mais adiante vai ver na oração que ele faz diante de Deus. Ele reconhece que ele e o povo de Deus haviam pecado. Então era um choro de arrependimento, de tristeza e de desejo de que aquilo fosse mudado. De que tanto a cidade de Jerusalém como o povo de Deus que ali estava fosse restaurado. Mas ele não só chorou, ele lamentou, isto é, ele derramou o coração dele diante de Deus em oração por dias. Tem gente que acha, com todo respeito, nós não podemos criar regras, mas do jeito que está a situação da igreja e do mundo, e os tempos que nós estamos vivendo, as pessoas acharem que só devem orar quando estão no culto e que jejuar uma vez por mês basta, me causa perplexidade, porque Jesus falou que enquanto o noivo está com vocês, vocês não jejuarão, mas quando o noivo lhes for tirado, e ele não está conosco presencialmente. E ele sabia que quando ele fosse para a presença de Deus, e ele foi, está sentado à direita de Deus Pai, que a igreja passaria desde então, e nós vemos isso desde Atos, muita perseguição e dificuldades. E a Bíblia fala que essa casta só sai com jejum e oração. E não fala de casta só de demônios em pessoas. Fala de espíritos malignos em circunstâncias que a igreja enfrenta. Então, sintamos-nos encorajados por Neemias para não orarmos só nos cultos, ou talvez num culto semanal e num culto dominical, mas fazemos da oração um estilo de vida diário e nos posicionarmos. Eu fico pasma, porque eu não vejo na Bíblia o ministério de intercessão para alguns. Intercessão é um posicionamento para todos. Vamos à reunião de intercessão, quando intercessão deveria ser o ar que respiramos. Nós temos as irmãs de intercessão, geralmente são irmãs, mulheres, de grupo de mulheres, quando na verdade, desde o pastor até o novo convertido, todos deveriam ser intercessores.
Porque a Bíblia fala que os sacerdotes devem chorar entre o pórtico e o altar. Isso é intercessão. E a Bíblia fala, em Apocalipse, que toda a igreja é formada por reis e sacerdotes. E uma das funções do sacerdote é interceder. A principal, no Antigo Testamento, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue dos animais para aspergir no propiciatório, que era a tampa da arca, para o perdão do pecado dele e de todo o povo. Isso era intercessão. O próprio Jesus, que é o sumo sacerdote, isto é, o sacerdote acima de nós, tem a função de intercessor, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós de dia e de noite. Se o nosso mestre está diante do trono de Deus intercedendo por nós, porque aqui nós escolhemos só algumas pessoas para interceder e a gente vai na carona. Todos nós somos chamados a interceder. Intercessão fala de chorar, não um choro melancólico, aquele choro teatral. Choro que vem de dentro, de uma tristeza profunda de ver o estado em que a igreja se encontra, uma tristeza profunda pela religiosidade, pela apatia, e que te leva não só a lamentar por dias, mas a jejuar e orar. Porque o chorar e o lamentar é a parte humana de Neemias. O jejuar e orar é a parte espiritual de Neemias. Choremos, lamentemos, mas se só fizermos isso não vai adiantar. Precisamos jejuar e orar, que é enfrentar as trevas. Então, restauração envolve um coração intercessor. E para enriquecer um pouquinho sobre sermos intercessores, deixe marcado aí em Neemias, você que vai ouvir e vai acompanhar, e abra em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E se ele nos ajuda em nossa fraqueza, significa que nós, seres humanos mortais, mesmo sendo nascidos de novo, temos fraquezas. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o próprio Espírito intercede por nós, então ele também é um intercessor, assim como Jesus o é. Nós também precisamos ser intercessores, mesmo não sabendo orar perfeitamente. Mas o Espírito Santo transforma a nossa oração com imperfeições e fraquezas humanas em um aroma suave diante de Deus e em uma arma poderosa espiritual diante das trevas. Olha o que fala em Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. Diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia
choro angustiado. E ele ouve a minha voz. Aqui o salmista, que era Davi, ele estava chorando angustiado. E se você ler o versículo 18, é porque ele estava passando por uma batalha, estava sendo perseguido, eram muitos que se levantavam contra ele. Mas, apesar de toda a luta, ele chorava. Mais um homem aí chorando. Um rei. Homem, um rei segundo o coração de Deus, chorando. Para os desavisados que diz que cristão não chora, que é sinal de fraqueza, é porque não está lendo a Bíblia. Porque que ele não chorava, ele chorava angustiado. Então o cristão também se angustia. Mas ele não só chorava. Se ele fala que Deus ouvia a voz dele, é porque ele também orava. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. E Davi não era tão egoísta que ele orava só por ele. Davi tinha um amor imenso pelo povo de Deus. Também, livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 13, diz assim: quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles. Um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança. E aqui era uma terra física. Hoje é novos céus e nova terra. E possuirá o meu santo monte, que fala de estar na intimidade santa do Senhor. Isto é, aquele que clama por ajuda em meio à idolatria, e idolatria não precisa ser só de madeira ou de gesso. A idolatria é qualquer objeto, circunstância ou ser humano que ocupe o lugar de Deus. Aquele que clama por ajuda em meio à idolatria, o Senhor não vai ouvir. Porque não está clamando ao Senhor para que a vontade de Deus se cumpra. Está clamando SOS de Deus para aquele momento, mas que ele continue vivendo do jeitinho que quer na idolatria. E por isso que diz que o vento vai levar o clamor, vai levar os ídolos. Mas aquele homem, aquela mulher, aquele cristão que busca refúgio no Senhor, que não busca refúgio em bens materiais, que não busca refúgio no casamento, nos filhos ou nem em você mesmo. Tudo isso, as bênçãos materiais do Senhor, o casamento, os filhos, a saúde física, tudo isso são bens e bênçãos que Deus dá, que cooperam para que nos sintamos seguros. Mas a nossa segurança não está em nada disso. A nossa verdadeira segurança está no Senhor. E quando nós entendemos isso, então, Ele nos dá a terra por herança. Ter a terra por herança faz parte de um intercessor. Por quê? O intercessor, ele não faz da intercessão voltado somente para o aqui e agora.
para o que esse viver aqui na terra pode nos dar. Não estou desprezando a necessidade de termos saúde, um emprego, sustento. Isso é tudo lícito. Mas o intercessor não se prende só a isso. Ora por isso também, mas muito mais pelo que está por vir. Porque a Bíblia fala que a nossa pátria não é aqui, tudo aqui vai passar. Não ficará pedra sobre pedra. Há uma eternidade. Então o intercessor, ele ora pela restauração da igreja, restauração de santidade, de intimidade com Deus, de sobriedade, de pureza de coração, de valorizar a palavra de Deus lendo e praticando, restauração da unidade. Porque essa é a igreja restaurada que vai ser arrebatada e que vai voltar com Cristo para reinar eternamente nos novos céus e nova terra. Então, a intercessão, ela não pode ser tão mesquinha que se prenda só aqui agora. Ela precisa levantar voo para algo maior, para uma eternidade com Deus. Também livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 16. Diz assim: Ele quem? Deus, viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Se você ler o versículo anterior, fala que o Senhor não estava achando verdade em parte alguma. E fala que ele se indignou com a tamanha falta de justiça. E o Senhor sofreu dor naquele momento porque ele viu que só ele estava se incomodando com o pecado, com a falta de justiça. Mas o restante do povo de Deus está vivendo como se nada tivesse acontecendo. E ele se admirou. Como pode um povo que se chama pelo meu nome não sentir a dor, o peso da intercessão para a salvação de vidas, da intercessão para a restauração da igreja? Como? Inexplicável. Isso causou perplexidade ao Senhor. E hoje, quando o Senhor olha, com todo respeito e carinho, eu falo isso, mas eu creio que quando Deus olha que o número de reuniões sociais na igreja, os chás, as festinhas, as comemorações por aniversários de denominações, ultrapassam o número de reuniões de oração. Quando o Senhor olha que, quando se chama para uma festividade, todo mundo se faz presente, mas quando se chama para uma reunião de oração ou um estudo da palavra, gato pingado, ele também deve ficar perplexo nos dias de hoje. E para terminar por hoje, eu sabia que não cheguei nem no versículo 6. Eu parei no versículo 4. Vou parar no versículo 4. E sábado que vem, então, eu achei que iam ser 12 sábados, um capítulo por sábado. Eu simplesmente me equivoquei. Mas todo sábado, talvez
eu falhe um sábado ou outro, mas eu vou estar sempre avisando para quem quiser participar pela sala Google Meet, mas vai estar sempre o vídeo aí no YouTube. Eu vou estar sempre... Deus colocou no meu coração de percorrer todo o livro de Neemias ensinando sobre restauração. Mas o último texto bíblico hoje está em 1 Timóteo, no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2 fala de orar pelas autoridades governamentais. Você leia depois. Eu quero me ater ao versículo 1, porque todos os homens inclui também interceder pela restauração da igreja. Amém? Então que nós possamos nos interessar à luz da palavra de Deus, saber como está a igreja e ter um peso em nosso coração de interceder pela restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos colocar panos quentes, mas ver a situação como ela está, crítica em relação à palavra de Deus, e começar então a jejuar, a chorar, a orar de tarde, como Davi, né? De manhã, à tarde, à noite. Orar mais, até eu preciso orar mais. Se você quer saber, eu tenho orado muito pouco por isso, jejuado muito pouco por isso. Eu preciso muito aprender com Neemias. Amém? Eu vou pedir ao pastor José Arthur que faça então a oração para terminarmos. Amém, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Que não se transforme em mais uma palavra na nossa coleção de palavras, mas se torne prática em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a sermos intercessores, ó Pai. Nos ajude a vencer a barreira das emoções, dos obstáculos que nos atrapalham, para sermos verdadeiros discípulos teus, que vão orar, que vão interceder, Pai, na autoridade do nome de Jesus, porque somente através da oração as situações vão se modificar. Muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma noite tranquila e de paz em nome de Jesus. Amém. Até sábado que vem. Se você ao ouvir gostou, falou ao seu coração, se você não puder participar presencialmente pela sala Google Meet sábado que vem, fique tranquilo. Está sempre sendo feito um vídeo e enviado para o YouTube. Você entra lá no meu YouTube, eu também compartilho no WhatsApp. E você pode então ouvir, anotar. Eu vou mandar também a foto do caderninho das minhas anotações. E que Deus fale grandemente ao seu coração. Fica na paz. Deus abençoe.